Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Que tudo seja paz nas nossas vidas. Hoje é o último domingo do ano e nós estamos aqui para estudar a última lição do trimestre, a última lição deste ano e estamos vivendo o dia de Natal, o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em nossas famílias e que este Natal seja um Natal diferente de outros natais que temos vivido. Que este seja verdadeiramente o Natal de Jesus nas nossas vidas. A nossa lição de hoje está baseada em Marcos 16, de 1 a 11. É também uma lição escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins. E o tema da nossa lição é a grande vitória. A ressurreição de Cristo é uma das realidades mais gloriosas e significativas à fé cristã. Descreve triunfo, vitória, supremacia e notoriedade de Cristo sobre a morte, fazendo-se para nós primícias dos que dormem. 2 Coríntios 15, 20 a 23. Nos evangelhos encontramos brilhantes e preciosos testemunhos assegurando a existência da ressurreição, conforme Mateus 28, de 1 a 10. Somando-se a essas descrições bíblicas, encontramos outros preceitos no Novo Testamento quanto ao assunto, começando pelos apóstolos, testemunhas oculares da ressurreição do Senhor, que contundentemente sobre ela dissertavam e confrontavam as pessoas, indicando que Jesus venceu. Está vivo à destra do Pai, 1 de Pedro 3, 22. Pois é o regente absoluto da eternidade e do tempo, além de ser plenamente merecedor, digno de receber reverência, adoração, honra, glória e louvor. Apocalipse 4, 11. A ressurreição foi real, corpórea, e o seu resultado constatado e testemunhado por muita gente. As mulheres, por exemplo, foram as primeiras a contemplá-lo ressurreto, recebendo dele uma incumbência. Mateus 28, 7. Então, saíram apressadamente para honrar o mandado quando o mestre veio ao encontro delas e as saudou. Imediatamente, elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Mateus 28, 9. Outro momento significativo foi quando Jesus chamou Tomé e lhe disse: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. João 20, 27. E por remate, quão maravilhosa foi a experiência de Pedro quando pregava na casa de Cornélio, falando sobre a pessoa de Jesus. Atos 10, 40 e 41. A ressurreição, além de ser expressiva manifestação de vitória, é cumprimento da palavra. Lucas 24, 25 a 27 e 46. Ela aconteceu depois do sábado, na manhã de domingo, o dia do Senhor. O Evangelho de Mateus narra Jesus fazendo uma saudação às mulheres,
Alegrem-se, fiquem contentes. Ressurreição é júbilo, um brado de alegria e contentamento. É a expressão visível da vitória e triunfo de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Algo notável a ser considerado é que foi concedido aos anjos o privilégio de testemunhar a ressurreição. Já aos humanos, a notícia sobre ela, a ressurreição é, portanto, uma incomparável e grandiosa vitória. Primeiro momento, identificada pelo sepulcro vazio. Aqui está a grande e marcante diferença entre o cristianismo e os demais segmentos religiosos. Nestes, os corpos dos seus fundadores ficaram restritos, limitados aos túmulos. O corpo de Jesus jamais, pois se fosse encontrado, há muito teriam destruído a fé cristã. O sepulcro vazio é prova lúcida e irrefutável de que o Evangelho é absolutamente verdadeiro. Palavra do Senhor, que Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo e categoricamente à luz de Romanos 1:4, foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O sepulcro vazio testifica o triunfo de Jesus sobre a morte, João 20, 11 a 18. Evidencia o cumprimento das Escrituras, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Declara ser substancial a nossa fé, 1 Coríntios 15, 14. E que a morte foi tragada na vitória, realidade alcançada exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus, o Senhor, 1 Coríntios 15, 54 e 55. Algumas são as evidências da ressurreição. A preocupação das autoridades religiosas que articularam o julgamento e condenação de Jesus sob os olhos dos romanos, quando colocaram guardas para vigiarem onde o mestre fora sepultado. Mateus 27, 62 a 66. O testemunho das mulheres, levando a notícia, algo não comum entre os judeus, Lucas 24, de 1 a 10. Os evangelhos informaram que a pedra fora removida, Mateus 28, 2. Conquanto Marcos 16, 5 indique a presença naquele local de um jovem vestido de roupas comprida e branca, Lucas 24, 4. Menciona a presença de 2 varões com vestes resplandecentes e em João 20, verso 1, encontramos apenas que, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro e que 2 discípulos acharam os lençóis e à parte o lenço que estava sobre sua cabeça. João 20, 6 e 7. Tudo isso indica que o corpo de Jesus fora colocado naquele lugar e que havia estado ali. Todavia, não mais estava. Ressuscitou, venceu a morte, sua grande vitória. Diante do exposto, não restam dúvidas sobre a bendita e gloriosa intervenção divina, ação sobrenatural de Deus, mostrando sua autoridade e comando sobre todas as coisas nos céus e na terra. O sepulcro vazio aponta para a superioridade de Cristo,
que se fez homem, humilhando-se até a morte de cruz. Filipenses 2:8, dando-se por amor para a remissão dos nossos pecados. Colossenses 2:13 e 14. Mas nada pôde detê-lo, sendo mais forte do que os fortes, vencendo a morte, visto subindo aos céus. Atos 1:3-11. E sendo glorificado, recobrando a glória de que abriu mão para estar entre nós. É verdadeira referência de fé, pois o Salvador está vivo. Com ele podemos falar e sermos ouvidos. A sua ressurreição reacende a nossa esperança, trazendo ânimo novo, vigor renovado e certeza de que o choro será substituído pela alegria, o pranto pela celebração, e a morte jamais será o fim. João 11:25-26. Cristo venceu e com ele venceremos também. João 16:33. Segundo momento, marcada por uma dualidade, medo e contentamento. Ao entrarem em contato com o cenário da ressurreição, os personagens que lá estiveram foram tomados por um misto de sentimento, medo e alegria. Mateus 28:8. Diante daquela situação, ficaram sobressaltados, perplexos e cheios de interrogações. Afinal de contas, o corpo de Jesus não estava lá. Viram umas figuras no recinto, não comuns ao seu cotidiano, além da atenção normal inerente àquele quadro. Ao ouvirem a notícia da ressurreição e receberem o desafio de anunciá-lo aos discípulos, foram imersas em temores e assombros. Marcos 16, 7 e 8. De tal maneira que o silêncio os cercou. Diz-nos a Bíblia, nada diziam a ninguém. Era realmente um quadro inusitado, cheio de inquietações e até de perigo, uma vez que a efervescência sobre o que acontecera a Jesus estava bem nítida na mente e no cotidiano de todo o povo em Jerusalém, conforme constatamos na conversa dos dois discípulos no caminho de Emaús. Ali fica tudo muito claro. As coisas que aconteceram a Jesus ganharam domínio público. Era fato corriqueiro e notório entre todo o povo. Naquele mesmo ambiente, além do temor, podemos destacar a alegria pela vitória de Jesus sobre o poder do pecado e da morte. Também o grande contentamento de poder ver Jesus e tocá-lo após aquele período de sofrimento, dor e morte que eles presenciaram. Agora, poder abraçar os pés do Salvador ressurreto, Mateus 28:9, é motivo de indescritível satisfação e regozijo. Quando lermos o relato de Mateus 28, 1-10, notamos as reações pela presença divina. Os guardas desmaiaram de medo, verso 4. As mulheres foram consoladas e animadas pela contundente verdade. Jesus venceu a morte. Venham conferir, o sepulcro está vazio, verso 6. Outra alegria naquele ambiente foi incumbência recebida, levar a mensagem da ressurreição. Foi ordem de Jesus, verso 7. Elas podiam falar do conteúdo da mensagem, pois viram que o corpo do Mestre não estava no sepulcro. Por isso, transmitiram uma mensagem de esperança
A morte perdeu o seu poder do império. Podiam sair da tristeza e do esconderijo, pois não estavam mais sozinhos. O Senhor está presente. Temor, no contexto bíblico, vai além de medo e receio. É respeito, reconhecimento, manifestação de obediência ao Senhor e disposição em cumprir com os seus preceitos e vontades. João 14, 21. Sendo-lhe fiel. Salmo 86, 11. Zelando pela pureza espiritual. Salmo 24, 3 e 4. Buscando santidade. 1 de Pedro 1,15. E um aprimoramento para as ações da vida. A ressurreição, grande vitória do Cordeiro Eterno, conduz à adoração. Mateus 28, 9 e 10. Curva-se ante a sua face, ou melhor, curvar-se ante sua face, ouvir a sua voz, agir impulsionado por sua palavra e motivado por seu amor. João 21, 15 a 17. No mesmo ambiente onde o medo e contentamento tiveram espaço, sem dúvidas, este superou aquele, pois a ressurreição, além de uma boa notícia, é uma realidade gloriosa e promissora da qual a Igreja, o Novo Testamento e o Dia do Senhor dão testemunho da sua grandeza e magnífica importância. Pois se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 13 e 14. Não teríamos salvação e, por conseguinte, o plano divino de redenção teria falhado. Tudo teria sido em vão. Terceiro e último momento. Aponta para o desafio da grande comissão e ascensão de Jesus. A ressurreição de Cristo traz desafios à Igreja, pois a possibilita crer, esperar e pregar a respeito desta grande vitória sobre o pecado e a morte. Jesus, ao ressuscitar, aparece aos seus e transmite-lhes uma missão. Leia Marcos 16, 15 e 16. Essa pauta precisa ser observada e integrar a realidade dos discípulos do Mestre da Galileia, na forma do que encontramos em Mateus 28, 19 e 20. É o que chamamos de a Grande Comissão. A agenda de Jesus para a sua Igreja amada, vitrine de Deus e militante nas demandas do tempo, na promoção do reino. Sem ressurreição, a vida seria sem sentido ou inexistente, assim como não existiria o cristianismo e a Igreja. Estaríamos todos mortos em nossas transgressões. Efésios 2, 1. A ressurreição é motivadora da grande comissão, instrução ministrada pelo Cristo, ressuscitado aos seus discípulos, para que espalhassem os seus ensinamentos por todas as nações. Essa palavra demonstra ser muito mais do que opção, era ordem do Senhor. Então, anunciar a verdade eterna sempre foi e será a sua preocupação, compartilhada com a Igreja, que deve cumprir tal intento por obediência à sua voz e amor aos perdidos. Atos 1, 8. Essa agenda de Jesus é um imperativo à vida cristã, que valoriza o discipulado e o ensino, aperfeiçoando os salvos para o exercício do ministério. Efésios 4, 12.
Tendo concluído o seu conteúdo com uma exuberante promessa que traz paz e equilíbrio para transitar em meio aos lobos, Lucas 10:3, às turbulências e aflições da vida, mas sempre com o ânimo recobrado, com tranquilidade e segurança, conforme ela assegurou, Mateus 28:20. A ascensão, o seu retorno à glória, indica a conclusão de sua trajetória nesse mundo, do seu ministério terreno, Marcos 16:19. Com a ascensão de Jesus, os discípulos ficaram com os olhos voltados para os céus, Atos 1:9 e 10, pois estavam privados de sua presença física. Daí, então, serem confortados ao ouvirem uma agradável promessa descrita em Atos 1:11. Diante do exposto, a ascensão de Jesus foi real, visível e física. Atos 7:56. Sendo muito mais do que uma simples subida da terra para os céus, como Jesus disse que aconteceria, João 14:28. Ela nos remete a algo bastante expressivo. Cristo venceu a humilhação, o sofrimento e a dor. Recobrou a sua glória, tendo o seu sacrifício aceito pelo Pai, foi coroado como Rei dos Reis e encontra-se junto ao Pai, exaltado por toda a eternidade. Filipenses 2:9. Para pensar e agir. A ressurreição foi o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. A sua e nossa vitória é a realidade mais expressiva, significativa e gloriosa da fé cristã. Também apresenta-se como a grande diferença entre o cristianismo e os demais segmentos religiosos. A ressurreição é o brado. A ressurreição é o brado de alegria, é a expressão visível da vitória de Cristo que teve espaço no ambiente marcado por uma dualidade, medo e contentamento, onde as autoridades e os guardas ficaram apavorados. Mas as mulheres que ali estavam alcançaram tranquilidade e alegria, por constatarem que o Senhor não ficara preso aos domínios da morte, pois seu corpo não estava ali. Venceu, triunfou. A ressurreição foi uma lição de superação de preconceitos. As mulheres foram arautos das boas novas, transmitindo a linda mensagem do encorajamento e esperança, de forma segura e solene. Informaram o grande sucesso do Cristo, tornaram a notícia pública por ordem de Cristo ressurreto e cumpriram com maestria a missão, anunciar a vitória sobre a morte, sendo esta também a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Que lição maravilhosa, né? Que nos fala da vitória, a grande vitória de Cristo. Às vezes, ficamos tão preocupados no Natal com o nascimento de Cristo, esquecemos a grande vitória, a ressurreição de Cristo após a sua morte. Ele morreu para que nós vivêssemos. Vamos mais uma melodia.
Oremos. Eterno Deus e Pai, damos-te graças, Deus, porque Cristo nasceu. E damos-te graças, Deus, porque após a morte, Cristo ressuscitou. E assim, provando a todos nós a sua vitória sobre a morte e dando-nos a certeza da vida eterna com Ele para sempre. Muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor, de enviar Jesus a este mundo para nascer e vivendo, morrer, ressuscitando após sua morte, mostrando a sua vitória sobre a morte. Queremos, Deus, te agradecer por todas as bênçãos que tivemos nesse ano de 2022, por tudo que passamos, Deus, as aflições, as preocupações, mas o Senhor há de nos fortalecer. O Senhor estará sempre conosco, nos conduzindo nas difíceis caminhadas da vida, estando ao nosso lado e protegendo-nos, encorajando-nos e fortalecendo-nos. Muito obrigado, Deus. Dá-nos um novo ano de esperanças e que a presença do Senhor seja constante em nosso viver diário. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você, no seu lar, no seu trabalho. Que Deus nos dê um domingo de paz após uma noite de Natal vibrante, alegre, em família. Agora continuemos em família, vivendo esses momentos que temos juntos, alegrando-nos, compartilhando a presença do Senhor. E logo mais, quando estaremos na tua casa para agradecermos, para cultuarmos, para reverenciarmos ao Senhor, celebrando o Natal de Jesus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, dando-nos ao final uma noite de descanso. Que o Senhor esteja nos abençoando, a mim, a você, a todos os nossos familiares. A todos, um bom dia, na paz, na presença e na dependência do Senhor. Amém? Fiquem com Deus.